Porque hoje, aleluia, tanto os que não são evangélicos, como os que são evangélicos estão tão misturados, aleluia, tanto na conduta, como nos costumes. Infelizmente, meus amados irmãos, estão deturpando a nossa doutrina todos os dias, estão querendo, meus amados, fazer com que a igreja se torne, aleluia, comum a todas as coisas dessa sociedade, quando na verdade, amados e queridos irmãos, a igreja nunca compactuou com a sociedade. A igreja sempre foi um órgão que andou na contramão, aleluia, da sociedade. Se a sociedade vem de um lado, a igreja atravessa da contramão e vem na contramão contra tudo e contra todos, em busca, meus amados, de defender o evangelho, de defender as verdades de Deus, de defender, meus queridos e amados irmãos, aleluia, os bons costumes que a Bíblia tanto prima. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite eu gostaria de falar desse tema complexo, porque o pastor disse que era um culto de avivamento, mas eu não consigo ver avivamento se não for pela palavra. A palavra é o maior avivamento. Eu fui pregar em algumas igrejas por aí, e depois que você termina de pregar, os irmãos perguntam: pastor, que mensagem foi a que o senhor pregou? Eu digo: meu irmão, você estava no culto porque eu estava numa unção tão grande, eu estava num revertério tão tremendo, que eu não consegui nem prestar atenção na mensagem. Que Deus é esse que manda tanta unção, que faz o povo não dar ouvido à sua própria voz. Nós precisamos hoje, nos nossos dias, voltar um pouquinho, aleluia, meus amados irmãos, a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, porque infelizmente, amados, estão enchendo a igreja de tantas coisas, estão colocando tanto louvor nos horários de culto, estão roubando o tempo da palavra de Deus. Os profetas já não abrem mais a boca para profetizar. Eu sou de uma época, nasci no evangelho, me criei no evangelho. Eu sou de uma época que Deus usava profetas, pelo menos todos os cultos na Assembleia de Deus existia alguém que profetizava, pecados escondidos eram descobertos. Infelizmente hoje, meus amados irmãos, aleluia, há uma corrupção dentro do meio do povo de Deus, tem feito com que haja frieza, tem feito com que o avivamento do Senhor não venha, tem feito com que haja, meus amados irmãos, aleluia, um esquecimento. E é por esse motivo que a Bíblia diz no livro de Lamentações: Senhor, renova nossos dias como dantes, aleluia, e nós precisamos de um reavivamento. Eu estava dizendo que para alguns pastores, aleluia, meus amados irmãos, em uma viagem que estávamos fazendo, eu disse: pastor, infelizmente, eu me lembro de uma época da igreja, em que a igreja romana, a igreja católica, nos períodos papais e bizantinos, aleluia, eram contra todos os preceitos bíblicos, e por esse motivo ela se esfriou quando perdeu a característica própria, vendendo o seu patrimônio, vendendo a sua patente para Roma. E quando o império assumiu o controle, a igreja se esfriou, porque quando Deus não governa, a igreja se entristece, mas quando Deus governa, a palavra de Deus diz que o povo se alegra. E Deus deixou de governar, e quando Deus deixou de governar, a igreja caiu numa geladeira, numa mortalidade grande. Mas Deus sempre amou esta igreja, Deus sempre teve compromisso, mesmo que o povo não tivesse compromisso com ele. E Deus levantou um homem por nome de Martim Lutero, e chegou o dia da reforma, no ano, aleluia, meus amados, de 1500, aleluia, quando ele se levantou diante de toda a sociedade de Roma e colocou as 95 pedras na porta daquele itinerante. Homens de Deus começaram a sair das cavernas e começaram a protestar contra o erro. Deus começou a voltar a acender o fogo de novo na sua igreja, e no século 15, 16, 17, 18, 19, a igreja pegou fogo. Eram homens de Deus espalhados pelo mundo inteiro, atirando fogo por todas as estruturas da igreja. No entanto, chegamos no século 19, chegamos no século 20, e hoje no século 21, eu dizia aos pastores que a igreja precisa de uma nova reforma, porque infelizmente o pecado e o mundanismo têm tomado conta das nossas igrejas. Mas
e queridos irmãos, nós estamos vivendo períodos de frieza espiritual. Pode trazer o melhor pregador, em algumas igrejas por aí pode colocar o melhor cantor. Acontece um barulho no momento, e o avivamento que eu conheço não é um avivamento de dias de festa. O avivamento que eu conheço não é um avivamento que alguém traz ele na mala, como diz alguns pregadores por aí, abre a mala, joga o avivamento pro alto, o povo chora, grita, canta, sai correndo, e depois que ele vai embora, ele bota o avivamento dentro da mala de novo, como se fosse um acessório do pregador, do cantor, e a igreja continua com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. Avivamento, amados irmãos, ele não vem para passar um dia, avivamento tem que vir para ficar o tempo todo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. O avivamento de Deus tem que estar engajado nos nossos corações, para que primeiro Satanás não penetre nos nossos corações e o diabo não venha assumir controle das nossas vidas. Nabote era um homem de Deus, um homem que tinha uma vida simples. Eu até digo que antes nós tínhamos os piores pastores. Os nossos pastores não sabiam pregar, os nossos cantores mal sabiam cantar. Nós não tínhamos instrumento, hoje nós temos tanto instrumento aí. Hoje tem tocador brigando na igreja, pelo menos na igreja que eu dirijo lá, a Luciana sabe disso. No setor que eu dirijo lá, uma igreja até razoável, nós temos lá três ministérios de louvor, e quando um não canta, a briga está feita. Tocador de bateria, de contrabaixo e de guitarra não falta, enquanto tem tocando aqui, tem 3, 4 lá, do outro lado dizendo assim, está tocando tudo errado. Se fosse eu que estivesse lá, o negócio era diferente. Mas naquela época não tinha, o violãozinho era mal afinado, porque não tinha nenhum tipo de apazão para poder fazer, dar uma afinada no instrumento, e o povo, a igreja era cheia, as igrejas eram simples, não tinha essa suntuosidade que nós temos hoje, 3, 4, 5, 6 ventiladores, aleluia. Tem algumas igrejas por aí que tem até banco almofadado para os irmãos sentar, outras têm ar-condicionado, não tem problema nenhum. Naquela época não tinha tudo isso, meus amados irmãos, não havia toda essa estrutura teológica. Nós temos hoje os melhores doutores dos nossos púlpitos, os melhores pastores, gente bem preparada. Naquela época não tinha oportunidade de estudo, porque quem estudava naquela época tinha que se abrir mão do trabalho e tinha que também ter condição financeira para poder dar valor, ou para se valorizar. Hoje nós temos vários e vários cursos gratuitos, hoje nós temos um governo incentivando o estudo, então não tem como alguém dizer, pastor, você lê, você escrever, é por causa da falta de oportunidade. Não, senhores, temos as maiores oportunidades. A pergunta é, qual, pastor André? Por que as almas não se convertem mais? Por que os cultos das nossas igrejas, nos dias até de domingo, às vezes falta crente nos bancos da igreja? Porque fazemos uma cruzada, as almas até levantam a mão, algumas delas, por causa de constrangimento ou porque se emocionaram, mas depois não conseguimos trazê-las para o culto. O que está acontecendo na igreja, sabe o que é, meus amados irmãos? O que está acontecendo é que muitos de nós estamos vendendo a herança que Deus nos deu. A herança de Deus não pode ser negociada, a herança de Deus não pode ser vendida. Por isso eu pergunto de Deus para você que esta noite, qual é a herança que Deus te deu? Como é que você está cuidando da herança? Como é que você está cuidando da vinha? Como é que você está cuidando do que Deus colocou nas suas mãos? Você primeiro precisa se valorizar para Deus trazer gente para a casa do Senhor. Pastor André, a gente sua camisa, rasga a gravata, eu estou sem cabelo, eu já perdi tanto puxar. Tem igreja que a gente vai pregar que não acontece nada, ele sai bravo. Ele diz, meu Deus, a culpa é minha. O Senhor diz, não, meu filho, a igreja está fria mesmo. Por que está acontecendo isso? Porque naquela época existia espiritualidade. Naquela época o povo orava. Naquela época o povo não questionava as atitudes e decisões do pastor. Hoje o pastor dá uma doutrina na igreja, tem igreja que ele não pega no tapa lá fora. O senhor falou uma mensagem ali que era direcionada. É claro que era direcionada. Deus não manda mensagem ao não. Toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas prosperará. Deus não é bom para ficar falando aqui aleatoriamente, não. Se a palavra falar com você, for direcionada para você, receba, engula e leve para casa. O maior avivamento, meus amados
parecendo um monte de porquinho lá. A chuva começou, até o prefeito da Pacatuba estava lá no meio, escorregou, caiu com a cadeira e tudo no meio do chão, levantou de novo e continuou dando glória a Deus no meio da chuva, e eu pregando lá e o fogo caindo e ninguém foi embora, aquela bênção de Deus, dentro do carro na porta daquele sítio, e o povo adorando a Deus lá. Eu sou do reino eterno, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a maioria desses crentes que vivem pulando de um lado para o outro, atrás de profecia e de revelação, são os mais problemáticos. Ele não quer orar, ele não quer jejuar. Um dia desse, o irmão foi lá na minha casa e pediu: irmão, pediu oração, pastor, olha por mim. Aí eu orei por ela, ela me revelou umas coisas lá, eu entreguei para ela. Mandei ele entregar para ela, foi dar pastor, Deus não revelou mais nada não. Que coisa, irmãos? É que Deus fala e o povo não se sacia. O que está acontecendo, irmãos? Eu conheço gente que passa o mês todo de casa de profeta em casa de profeta. É o crente borboleta. Anda para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Não quer vir para a escola bíblica, reclama do dízimo. Ei, escuta aí, um dia desse sincero para mim do dízimo. Ah, pastor, o dízimo de 10% é muita coisa. Pastor, eu acho que é errado esse negócio de dar dízimo. Eu acho que deveria mudar esse negócio, tal. Eu disse: não, pegar. O senhor quer ir pela Bíblia ou não quer? Pastor, mas no Novo Testamento não tem. Porque alguém deve ter falado para ele, daquela igreja dos nossos primos, lá que você já deve saber qual que é. A igreja dos primos, disse assim para ele: olha, não pode dar dízimo, dízimo é errado, dízimo, tal, porque não tem que. Agora o argumento dele é tão fraquinho. No Novo Testamento fala de dízimo. Eu vou provar para você que no Novo Testamento fala de dízimo. Eu disse: você quer ir pela Bíblia? Você quer ficar com o Velho Testamento ou com o Novo Testamento? E o Velho Testamento está lhe dando vantagem. Pastor, me prove que o Novo Testamento tem. Aí eu levei lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 3, capítulo 4, versículo de número 32. E diz que todos eles vendiam as suas propriedades. E à medida que vendiam o produto das suas propriedades, eles levavam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se você está reclamando de 10% de dízimo, e está dizendo que no Novo Testamento não vale de dízimo, então o Novo Testamento é pior, porque o Novo Testamento está mandando dar 10%, não. O Novo Testamento está mandando dar tudo. Eita Deus! E a Bíblia diz que a igreja era rica e não havia necessidade nenhuma entre eles, e todos eram comuns em tudo, porque um cuidava não só do que era seu, mas do que era de outrem. Os apóstolos pegavam dinheiro e diziam: quem está precisando? Está precisando de uma casa, você compra a casa lá. Está precisando de um carro? Compra o carro lá. Está precisando de dinheiro? Tome dinheiro. Está precisando de comida? Tome comida. E cada um ali ia cuidando um do outro e nunca havia necessidade. Nabote recebe uma visita real na casa dele. Nabote recebe uma visita. Eu sei que essa mensagem assim, quando o pastor pega no pedaço, depois eu fui para trás do púlpito, o negócio muda. Quando a gente é pregador, o negócio da gente é abençoar, entregar um monte de mensagem. E Deus é contigo, a porta se abriu, Deus é chaveiro, Deus é sinal de caneta para você, ele é caneteiro agora. Deus vai abrir porta para você, vira o porteiro agora. Irmão, agora depois que a gente vai para trás do púlpito para poder aprender o que é igreja, eu estou 12 anos pastoreando de igreja, a gente começa a mudar um pouquinho o contexto, porque a gente tem que pregar com responsabilidade, para na hora de ficar passando a mão em ego de crente, não. Não é para falar coisa para você agradar os teus ouvidos, não. Você tem que ouvir o que é bom para você. E quer que eu diga uma coisa? O céu é para cima e é estreito. Não adianta querer entrar de qualquer jeito. Ou você se adequa ao céu, ou então você vai para o inferno. Deus não precisa se adequar a você, não. Pastor, mas se o pastor falar algo comigo, eu vou poder, vai embora. Pastor, você vai mandar embora que é uma Bíblia. O próprio Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, não quereis em vós também? Pedro disse: uma mensagem é dura, não dá para ouvir. O Senhor disse: não quereis em vós também? Aí Pedro olha para Jesus, dá aquele olhar para Jesus de misericórdia: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Jesus nunca segurou ninguém. Você não está aqui obrigado, ninguém está aqui algemado, ninguém está aqui amarrado. Você está aqui porque você tem um desejo de ir para o céu. Não vem atrás da bênção, não vem atrás do abençoador. O Senhor tem coisa melhor para te entregar. Agora você precisa e eu nos conscientizar de que Deus colocou na nossa mão uma horta, Deus colocou na nossa mão uma vinha, e nós precisamos cuidar com carinho, porque alguém está de olho para querer roubar o que Deus nos deu. Acabe estava no palácio, já estou terminando. O palácio era
cima da sacada do palácio, ele dá uma olhada lá para baixo, do lado do palácio dele lá, ele vê uma hortazinha, vinha lugar de criar uva, e ele viu uma vinha pequenininha, simples, e ele olhou para aquela vinha e via o rapaz com um chapéuzinho de palha, todo dia lá na horta, com aquela tesourinha cortando, aleluia, os pedacinhos, aleluia, de madeira morta daquela horta, tirando as uvas, recolhendo, e aquilo entristeceu ele, porque quando ele estava dentro do palácio, mas a vida de Acabe era uma desgraça. Acabe estava casado com uma prostituta. Acabe, meus amados irmãos, estava dizendo que o Senhor, a bênção de Deus estava, o homem pode ter todo o dinheiro do mundo. Um dia desse uma moça veio me dizer: pastor André, eu estou namorando com um rapaz, eu vim pedir aqui para o senhor conselho. Você já está namorando com ele, vem pedir conselho depois de você começar a namorar com ele, já começou errado. Aí ela disse: não, mas é que eu queria que o senhor me entendesse uma coisa, as coisas acontecem assim sem a gente nem imaginar, e não é uma coincidência, coisa de Deus. Eu disse: espera lá, então vamos me passar aí como é que é a ficha desse rapaz. Pastor, ele é uma bênção. Você já falou isso 2 vezes. O que ele tem mais aí para te oferecer? Pastor, ele tem um carro bom. Pastor, o carro dele é um i20, HI20 ou i20. Qual é que é o nome desse carro novo aí? É um i20, pastor. É o carro lá que está lindo e tal, novo que saiu agora. Pastor, ele faz faculdade de direito. Rapaz, o negócio é bom, rapaz. É um bom partido, até eu. Até eu recomendaria uma filha minha, porque ele sabe com um camarada desse. E o que mais ele tem? Pastor, ele trabalha de administrador. Ele administra o departamento todinho lá na Alberrota. Ele é um cara bacana. E beleza, ele é um cara bonitão. Pastor, ele é lindo, pastor, parece um gato. E aí já é o terceiro problema. O cara parece um gato. Aí ela começou a falar. Aí eu disse: tudo bem, o camarada é do bom. Agora deixa eu fazer uma pergunta assim para você, minha filha. Ele é crente? Ela disse para mim: pastor, ainda não, mas nós já estamos trabalhando nesse negócio. Aí eu disse para ela assim: deixa eu dizer uma coisa para você, minha filha. Deixa esse camarada. Pastor, mas como que eu vou deixar um partido desse? Mamãe gostou dele, papai gostou dele, mas Jesus não gostou. O que adianta você ter um cara que tem tudo, mas não tem Jesus? Papai e meu vovô, que eram pastores, diziam sempre assim: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Nabote não tinha dinheiro. Nabote não tinha carro do bom. Nabote não dormia em cama box que nem o Acabe. Nabote não tomava vinho bourbon que nem o Acabe. Nabote não vestia roupas da Pierre Cardin e da Yves Saint Laurent ou da Vila Romana como Acabe. Nabote não usava um sapato democrata cromo alemão que nem Acabe. Nabote não andava de carrão que nem Acabe andava. Nabote não tinha, aleluia, um palácio bonito com ar-condicionado que nem Acabe. Nabote, meus amados irmãos, não tinha a estrutura que Acabe tinha, mas tinha uma coisa: Nabote tinha uma vinha, era a única herança que papai havia deixado para ele, e todo dia ele cuidava com carinho, cuidava com respeito, ele cuidava com amor, e aquilo chamou a atenção do Acabe. Irmãos, deixa eu dizer aqui, os irmãos, Acabe neste contexto representa Satanás, e Nabote representa o crente. A vinha representa a salvação, a vinha representa o dom que Deus te deu, a vinha representa o ministério que o Senhor te confiou, a vinha representa a bênção de Deus na tua vida. Então nesta noite o Senhor vai dizer para você: se prepara, porque o diabo está querendo dar um lance para roubar o que Deus te deu. Mas em nome de Jesus, eu coloco o que Deus te deu na promoção. Você não está vendo o que Deus te deu, não está vendo. Quem quer isso, joga a mão pro alto e glorifica. Acabe manda aparelhar o seu melhor carro. Prepara meu carro que eu vou sair. O carro real. A tropa de Acabe real, a tropa real, chamados de batedores, os que vão na frente para ver se tem alguma coisa errada, para poder dar uma segurança melhor para o rei sair do palácio. Daqui a pouco as portas do palácio se abrem. A saída do rei não é oficial, não estava lá dentro do cronograma real. Acabe está saindo porque o coração dele deseja algo que ele não pode ter. Acabe tinha tudo, mas não tinha paz. Acabe tinha tudo, mas não tinha felicidade. A Bíblia diz que Acabe tinha uma mulher desgraçada. Ou coisa terrível é ter uma mulher que não presta. Aleluia, meus amados irmãos. A Bíblia diz que não tem coisa pior do que uma mulher rixosa. A Bíblia diz que a mulher rixosa é como gotejar de águas constantes. Você imagina que se você ficar dentro de casa e tiver uma goteira no teto da
aleluia, à medida que ele vai pingando 2, 3, 4 vezes num balde, você não sente tanto problema, mas à medida que vai pingando com frequência 1, 2 horas, você já começa a ficar nervoso, porque a goteira ela aumenta, aleluia, o valor dela na sua cabeça começa a aumentar, e você começa a ficar bravo, começa a ficar irritado, começa a ficar zangado. Tem mulher que é assim, a mulher da cara é que nem a mulher de Jó, porque Deus, irmãos, não tirou a mulher de Jó. Pastor Abel, alguém me pergunta, pastor, por que Deus tirou tudo de Jó, mas não tirou aquela treva daquela mulher? Porque aquela mulher é um diabo, irmão. A mulher que diz, abandona o teu Deus, depois você morre, ela não está preocupada nem com Jó, e muito menos com Deus dele. Sabe por que Deus deixou aquela mulher? Porque às vezes Deus deixa o inimigo dentro de casa, ou o inimigo perto de você, para ver Deus te exaltar. Deus não vai matar teu inimigo, porque Deus vai provar para ele que Deus é contigo. Se você quer, levante a mão e glorifica o nome. O rei da Acabe não dava paz. O rei da Acabe era contra Deus, adorava Baal e adorava Zera. Acabe estava morto, irmãos, espiritualmente. Arrumou o carro e o carro saiu de dentro do palácio. As pessoas começaram a se preocupar: onde Acabe vai? Não muito longe, quando Acabe chega perto da casinha, oh aleluia, a casa de Nabote não tinha campainha. Oh aleluia, não tinha celular Nabote para poder comunicar. Ei Nabote, o rei vai na tua casa. Aleluia. Mas quando começaram a bater na porta de Acabe, Acabe disse: quem é? E alguém disse lá de dentro: é a corte real do rei que chegou na sua casa. Acabe foi lá, vestia a melhor camisa que ele tinha, uma camisa rasgada, toda costurada aqui, aleluia, meus amados irmãos, vestiu a melhor calça que ele tinha, aleluia. Nabote, aliás, vestiu a melhor camisa que ele tinha, bem pobrezinho, é um homem da horta, homem do campo, irmãos, não tinha muita coisa que, aleluia, ele pudesse vestir para receber o rei, mas o coração dele se alegrou, recebeu. Imagina você, amado, na sua casinha aqui, no Jardim das Flores, é o nome aqui, aleluia, você aqui no Jardim das Flores, na sua casinha simples, daqui a pouco chega aí uma comitiva de carro chique, e alguém diz para você: a Dilma Rousseff veio te visitar, irmão, teu coração quer sair pela boca. É uma honra, irmão, receber uma rainha dedicada, receber um rei, receber uma pessoa de altíssima autoridade na nossa casa. Acabe se alegrou, Acabe ficou feliz, Acabe foi lá, pegou na sua horta um pouquinho de chá de água cidrete, vou fazer um chazinho pro rei. Nabote, aliás, irmãos, vou fazer um chazinho pro rei, vou deixar tudo preparado, vou colocar aqui a melhor mesinha, vou colocar aqui um paninho na mesa, aí porque a mesa de pobre, às vezes é aquela mesinha réia, aí a gente coloca um paninho para dar uma ajeitada, a geladeira de Nabote não fechava, porque a borracha era amarrada com algum tipo de elástico, o fogãozinho era daqueles fogão que só tem 2 bocas e uma não pega, e às vezes ele tem que colocar 2 tijolinhos do lado de fora para fazer uma comidinha. Imagine que as panelas dele eram toda suja, a mulher toda preta e pretejada do carvão que ele colocava comida. Nabote foi lá, meus amados irmãos, recebeu o rei com alegria, e quando ele recebe o rei, chama o rei para sentar no seu sofazinho, que tinha até, meus amados irmãos, no sofá tinha um pano, porque o sofá era todo rasgado, porque era simples demais, colocou um paninho para esconder. Tem casa de crente que é assim, não tem problema não, irmão. Eu fiquei com o sofá rasgado durante muitos anos da minha vida, hoje graças a Deus nem sofá eu tenho mais. Aí a Bíblia diz que Nabote está na frente do rei, e o rei diz para ele: Nabote, eu vim na tua casa, a visita é rápida, eu vim aqui fazer uma proposta para você. Proposta para mim? Olha, provavelmente o rei viu eu arrumando aqui como é que a vinha, e ele viu que eu tenho dedicação. Alguém levou notícia para ele que eu morro de vontade de trabalhar lá dentro da vinha da casa do rei, e ele disse assim: olha, Senhor, diga logo aí que eu estou com vontade de saber o que é. E a Bíblia diz que Acabe disse para Nabote: eu vim aqui para fazer uma proposta irrecusável para você. Ele disse: meu Deus, se é irrecusável, o negócio é bom, então se diga logo o que é. Eu quero que você me venda a sua vinha. Na hora que ele fala aquilo para Nabote, se fosse com os crentes da nossa época que estão se vendendo de qualquer coisa, crentes se corrompendo por causa de DVD pirata, acaba passando com coisa roubada para vender na porta da casa dele, porque o cabelo drogado vem. Então qualquer coisinha serve para ele poder comprar um craquezinho lá no meio da bocada. Aí ele passa na frente da casa do irmão e diz: irmão, estou com a guitarra nova aí, irmão, tu é crente lá da igreja, ó, a guitarra é uma benção, procedência, eu comprei ele de um outro, mentira, roubou numa outra igreja, e vem vender para o irmão, aquele varão vem cantar aqui na igreja. Quando olha para a igreja,
lugar nenhum, porque está devendo da acolá, ali e acolá. Crente velho. O outro mente mais que tudo, até para vir para a igreja, ele mente, pastor, está doente. E agora uma moda de doença na igreja, meu irmão. E dia de escola bíblica, então, meu Deus, pastor, não deu para vir para a escola bíblica, porque imagina o senhor, pastor, que teve uma virose, que ela me pegou, mas já melhorei, graças a Deus. Eu estava no irmão lá na igreja, não tinha vindo para a igreja de Compreiro, mandou avisar que estava doente. Ele e a família, pastor, está todo mundo com virose na minha casa. Eu sabia. Aí quando foi de noite, você terminou o culto, eu tinha o costume de ir lá para Cajuí no centro, tomar um sorvete com a família depois do culto. E eu cheguei lá no centro, quando eu cheguei no centro, eu lá na sorveteria com a família todinha, eu estou dando sorvete. E rapaz, que quando está com virose, não toma sorvete não. Se meu filho me pastor, eu acho que o senhor, a oração que o senhor deve ter feito na igreja foi tão boa, que imagine, pastor, quando eu 9 horas, eu não melhorei. Eu falei, vou agradecer a Deus tomando sorvete com a família. O cara mentiroso. Crente que mente, crente que rouba centavos do dízimo. Se não der para dar uma aleluia, diga aleluia. Tem crente, irmão, que se corrompe com pouca coisa. Nabote olhou para eles. Ei, posso vender não? Como é que é, rapaz? É o rei da vida. Eu sei, o senhor pode tudo. Se o senhor quiser matar, eu sou mata. Se o senhor quiser toma na marra, o senhor toma na marra. Se o senhor quiser fazer o que o senhor quiser, o senhor faz. O senhor é o rei. Eu sou ninguém. Quem sou eu? Mas tem uma coisa. Eu tenho caráter. E eu sei valorizar aquilo que tem valor sentimental para mim. Eu não vendo o que foi herança dos meus pais. Acaba de aumentar o preço. Você não quer o troco, não quer troca, não tem problema não. Eu vou te dar o valor 3 vezes mais o que ela vale. Está fechado? Aí na bota eu vou dizer só uma vez, aí depois que eu disser, o senhor pode virar as costas, porque o senhor manda lá no palácio. Aqui quem manda sou eu. Aqui o rei sou eu na minha casa. Agora eu vou dizer para o senhor mais uma vez, porque eu já vi que a sua vida não é de paz. Eu vou dizer para o senhor guarda essa palavra, o senhor e seus jagunços aí. Eu vou dizer só uma vez: guarde-me o Senhor de que eu venda a herança dos meus pais. Diga para o teu irmão nessa noite, olha para ele, dentro dos olhos dele, aquele olhar irônico de acusação, olha para ele. Diga para ele: guarda o que você tem. Diga: não venda a herança, não negocie a herança, não coloque a herança na promoção, porque a herança que Deus te deu não tem preço. Quem quer jogar a mão para você? Não venda o que Deus te deu. Nabote não vendeu. Nabote disse: eu não vendo, que Deus me deu é herança, eu não posso vender, é negociável. Pastor, o meu emprego para trabalhar à noite. Qual é o horário, meu filho? Ah, pastor, estava orando tanto para Deus abrir essa porta. E aonde Deus abriu essa porta? Pastor, abriu a porta no bingo. Ah, pastor, abriu a porta numa boate. Mas pastor, eu sou crente e a Bíblia manda brilhar nas trevas. Vai brilhar nas trevas. Você vê daqui uma semana como é que você está? Está empregado. Tá. Aí o irmão disse: pastor, o horário que eu arrumei o emprego para trabalhar é de noite, pastor. Oh, Deus maravilhoso. É mesmo, eu fico ao meu horário. Pastor, eu entro às 7 da noite, só sai às 7 da manhã. Meu filho, o diabo abriu essa porta para você, para tirar você da presença de Deus. Espere, porque o Deus que abriu essa, do jeito que a porta se abriu às 7 horas da manhã, da noite, Deus pode abrir uma porta para você, que você 2 horas está em casa adorando a Deus com 2, 3 salários a mais do valor que você ia ganhar, e você ainda vai para a igreja adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Espere, confie, não se venda. O anjo do Senhor apareceu a Isaac, e eu fecho a mensagem. De madrugada, Isaac estava com fome, os seus cavalos estavam com fome, a família estava padecendo, porque houve uma fome na terra grande. E a Bíblia diz que quando Isaac olhou para as campinas dos Neguebes, lá estava, aleluia, meus amados, o vale, aleluia, do rio Nilo. E a
Bíblia diz que quando ele olha para o Egito, ele disse: eu vou passar fome aqui, lá no Nilo tem tudo. Lá no Nilo, e tem crente dizendo: quando eu estava no mundo eu tinha tudo. Quando eu estava no mundo eu era feliz. Quando eu estava no mundo não me faltava nada, era churrasco toda semana. Eu tinha dinheiro para pagar cerveja para o povo, hoje nem uma Coca-Cola para tomar, não tenho dinheiro. Agora tu pode não ter Coca-Cola para tomar, tu pode não ter dinheiro como tu tinha no mundo, tu pode não ter carrão como você tinha no mundo, mas hoje você tem Jesus. Jesus é abençoador. Tudo está chegando bem no céu. A bênção de Deus é condicional à medida que você é fiel e que você paga preço. Quanto mais você sofre, mais vitória Deus vai dar a você. Isaac, diga: Senhor, não desças ao Egito. O Senhor falou com ele, capítulo de número 20 do livro de Gênesis: não desças ao Egito. E eu faço o que, Senhor? Fica na terra que eu vou te mostrar, meu filho. Fica na paz, descansa, vai orando, meu filho, vai jejuando, minha serva. Oh, vai pagando preço, porque o povo hoje não quer pagar preço mais não. O povo hoje está atrás da doutrina da prosperidade. O povo hoje está atrás da cura. Um está atrás da doutrina da prosperidade de um lado, o outro está atrás da cura do outro. Pastor, é tanta doutrina nessa igreja, eu não aguento mais. Não tem problema não, hoje tem igreja para todo mundo hoje. Quem quer riqueza, vai lá para o Universal ouvir palavra de riqueza. O cara tem mensagem. O cara sai de lá todo para ficar rico. Quem quer cura, vai para a igreja do Valdomiro Santiago. Ah, lá tem cura para beleza. Quem quer, pastor, eu sou jovem, vá para a bola de neve, meu irmão. Lá até o burro é uma prancha. Pastor, mas eu quero ir para. Tem igreja para tudo que é segmento. Pastor, tem igreja para ir para o céu? Tem. Qual é a igreja para ir para o céu? Você ficar na posição de Deus e aguardar a promessa do Senhor em instância. Fique no lugar que Deus te colocou. Porque a bênção de Deus não está ali, nem lá, nem acolá. A bênção de Deus está com você. Para onde você for, a bênção vai chegar. Isaac, o que Deus queria dizer para Isaac? Deus queria dizer para Isaac o seguinte: Isaac, fica na terra, porque eu vou fazer você prosperar onde ninguém prospera. Eu vou abrir a porta onde não tem porta, onde não tem parede. Eu vou fazer milagre aonde o milagre não poderia ser feito. Eu vou te exaltar. Pastor, o mês de dezembro foi uma bênção. Ganhei 13º, ganhei férias. Ah, pastor, mas deu para comprar um monte de coisa. Gastou tanto dinheiro que até comprometeu o dízimo para janeiro. E janeiro, pastor, um mês terrível, pastor. Mas já teve crente esse mês que veio dizer: pastor, o mês de janeiro foi melhor do que o mês de dezembro. Para um mês que todo mundo sabe que é o mês do aperto, né, irmão? Sim ou não? Mês de janeiro todo mundo duro, sem dinheiro para nada. Mas teve crente que já botou a bênção lá na igreja dizendo: pastor, esse mês a bênção veio triplicado. Deus vai fazer você prosperar no mês que ninguém prospera. Levante a mão em nome de Jesus. Eu profetizo que esse ano será ano de sucesso na tua vida. Eu profetizo que esse ano, o ano de 2012 foi ano de peia, foi ano de sofrimento, foi ano de preparo. Deus preparou você para entregar essa vitória grande que Ele vai entregar em 2013. 2013 será ano de resposta. 2013 será ano de vitória. 2013 Deus vai salvar teus filhos, Deus vai salvar teu marido, vai botar tua magia para fora. Esse ano Deus vai te dar um carro. Esse ano eu profetizo que tu vai ter uma pausa na tua casa própria. Esse ano eu profetizo que Deus vai aumentar o teu salário, tu vai receber promoção na tua empresa. Eu profetizo que quem tem sonho, tem comércio pequeno, Deus vai fazer o teu comércio crescer. Deus vai fazer o teu nome, quem tem ministério, tem chamada de Deus. Você vai gravar teu CD, você vai receber convite para pregar até onde você não foi. Eu profetizo, quem crê nessa noite, glorifica o nome do Senhor e recebe. Eu profetizo na tua vida essa noite. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Queria eu pregar com a mensagem para você sair pulando e salteando, quebrando a boca. Mas eu estou sentindo que o mais importante para nós é nos conscientizar do que nós estamos perdendo dentro da igreja. Fui convidado para pregar agora na nossa convenção. Provavelmente prega para as mulheres. E o tema Deus já me deu. Olha como o tema é fraquinho. Judas andando com Jesus e indo para o inferno. As 5 características de um traidor. Rapaz, pastor, o negócio vai ser pregado. Porque
nós precisamos ouvir aquilo que vai mexer com a nossa estrutura, aquilo que vai mudar a nossa vida. Amém, queridos? Está no tempo da gente se conscientizar. Isso é avivamento. Avivamento é colocar a vida no altar. Nessa noite, pega a vinha de Deus, cuida dela com mais carinho, porque tem alguém querendo comprar a tua vinha, tem querendo negociar a tua vinha, tem gente de olho na tua vinha. E a mensagem desta noite para você: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus abençoe a nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos orar, agradecer a Deus. Aleluia.